Meditação para o dia. A Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós falamos em fé, não estamos nos referindo meramente àquela crença da existência de Deus, ou a crença de que Deus é todo-poderoso, ou a crença que Deus pode me dar todas as coisas das quais eu precisar. Essa fé, na verdade, é uma fé incipiente, chega a ser uma fé infantil. A fé verdadeira é aquela fé que leva o homem a mudar o seu comportamento em relação a Deus. A fé, ela precisa ser entendida como se ela fosse um fio invisível que liga o homem a Deus, que faz com que esse homem ele tenha uma aderência a Deus, aos seus processos, à sua vontade, às suas realizações, porque Deus é o Senhor. Não podemos entender a fé como um instrumento mágico, como se fosse a lâmpada de Aladim, que diz, olha, aqui a fé vai fazer acontecer. Não, quem faz acontecer é Deus. A fé deve ser em Deus, e a fé nem pode ser na fé. Tem gente que tem fé na fé. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Tem fé em quê? A Bíblia diz que sem fé em Deus, essa relação da fé, ela se dirige diretamente a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, pela fé, sabe que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, eu vou me aproximar de Deus e eu vou crer que existe uma recompensa, e essa recompensa, na verdade, é a realização das coisas das quais eu necessito, principalmente se elas estão ligadas ao meu crescimento espiritual, à nossa evolução espiritual, a salvação das pessoas, a libertação das pessoas. A nossa fé, ela tem que se voltar a esses aspectos espirituais. Não podemos fazer da fé um recurso apenas, porque eu estou sem dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para isso, para aquilo outro. Tudo bem. Desculpem. Tudo bem. A fé, ela vai também servir para essas coisas. Mas ela é principalmente a relação com Deus. Essas outras coisas, elas são um efeito, elas são uma consequência. Foi por isso que o Senhor Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, as coisas que as pessoas fazem motivo principal de oração, na verdade, é o efeito. O motivo principal da oração é a comunhão com Deus. A fé verdadeira só é verdadeira se ela nos leva à comunhão com Deus, se nos leva à intimidade com Deus, se nos leva à mudança de vida, se nos leva, de fato, a descansar em Deus, acreditando que aquelas coisas que pareciam ser impossíveis, Deus pode realizar, porque Deus é todo-poderoso e nos ama, e deu prova desse amor quando Jesus morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Então, meu querido, em nome de Jesus, declare a sua fé em Deus, mas faça isso de forma prática, porque o próprio Tiago diz na Bíblia que a fé sem obras, ela é morta. Faça que a sua fé seja viva, transformando-a em obras. E a primeira obra que a fé faz é aproximar o homem de Deus. É fazer que o homem ande diante de Deus, na palavra de Deus, confiando em Deus. Confiar em Deus é confiar na palavra dele. Então, confie na palavra de Deus. Viva dessa palavra. Aí sim, a nossa fé se torna dinâmica. E olha só, e nós vamos agradar a Deus. E sabe o que acontece quando nós agradamos a Deus? Deus se agrada de nós. Que coisa boa! Deus poder olhar para você e falar, nossa, eu agrado tanto de você, eu gosto tanto dessa sua maneira, dessa sua aproximação. Atraia o olhar de Deus por meio da fé. A fé transformadora de vida. A fé que leva você para os braços do Pai, onde você vai viver em obediência, em comunhão profunda com Ele. Vamos orar? Se você não entregou sua vida a Jesus, o começo da comunhão com Deus começa em Jesus Cristo. Entregue-se a Ele. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós agora, meu Pai, invocamos o Teu nome e pedimos, ó Deus, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a termos experiência de fé, em que a nossa fé cresça a cada dia, em que nós nos aproximemos mais e mais do Senhor a cada dia.
Meu Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que talvez tenha dificuldade de crer, meu Pai, às vezes é difícil, Senhor. Mas, ó Deus, ajuda essa pessoa a encontrar Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida que nos leva ao Senhor, para que por meio dele encontremos ao Senhor, tenhamos comunhão com o Senhor, salvação e vida eterna. E assim veremos, ó Deus, as coisas acontecerem, porque nós vamos agradar ao Senhor e o Senhor vai se agradar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que coisa boa poder agradar a Deus.